14 horas e 34 minutos, 14 horas e 34 minutos, Deus vai visitar o teu lar. Quando você abre a tua casa, quando você liga o rádio, quando você ouve a palavra de Deus e quando você também, você escuta uma música inspirada por Deus, ou quando você recebe na tua casa os mensageiros do Senhor, muitas vezes os evangelistas, missionários, entregando para você um folheto falando do amor de Jesus. Muitas vezes você está abrindo, a palavra diz que você está abrindo a casa a anjos, né? É a mensagem de Deus chegando até a tua casa. É o Espírito Santo entrando dentro da tua casa. E, infelizmente, muitas pessoas se fecham para o amor de Deus. Muitas vezes as pessoas olham para a mensagem do Evangelho com os olhos naturais, com os olhos da carne. As pessoas não conseguem ver que atrás da pregação do rádio, atrás do folheto, atrás muitas vezes da palavra que ela encontra na rua, do pregador de rua, a pessoa só olha o pregador de rua. Muitas vezes ela até conhece o pregador, ela até conhece a pregadora, e muitas vezes ela diz assim, mas esse aí eu conheço, agora está falando de Deus. Escute o que eu vou falar para você. É o Espírito Santo de Deus que está usando esse homem, esta mulher, para levar a bênção que você precisa. Muitas vezes é Deus levando até você a resposta da oração que você precisa, a solução para o problema que você tem muitas vezes colocado diante de Deus. Quando você sentir o toque do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Quando você sentir que Deus bate a porta da tua vida, não endureça o seu coração. Abra o seu coração e diga: Deus, vem habitar dentro de mim, Senhor. Vem morar dentro de mim, vem fazer morada dentro de mim. E certamente Deus vai entrar através do seu Espírito Santo na tua vida. Não resista às coisas de Deus. Não olhe somente com os olhos da carne. Eu vou contar outra coisa para você. O príncipe desse mundo, muitas vezes ele cega o nosso entendimento. Muitas vezes ele cega a nossa visão. Você falar de Deus no mundo de hoje, parece que as pessoas correm, parece que as pessoas elas têm pavor do Evangelho. Mas o príncipe desse mundo, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. As pessoas preferem muitas vezes praticar pecados, coisas que afastam elas de Deus, servir a deuses que cobram, que judiam, que escravizam, do que servir ao Deus que tem a fonte da água da vida. Servir o Deus que nos dará o reino dos céus, que nos dará uma morada eterna, que nos ama e deu o seu próprio Filho. Pessoas que estão cegadas. Então, quando você ouvir, quando você escutar a bênção de Deus chegando na sua casa, não resista ao poder de Deus. Abra o teu coração ao Senhor. Receba a bênção de Deus dentro do teu lar. Muito bem, são 14 horas e 37 minutos, 14 horas e 37 minutos. Vamos então à meditação na Palavra de Deus. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia física, a sua Bíblia também no celular, né? Hoje a Bíblia é quase tudo digitalizado. Convido você então a procurar o texto de hoje que nós vamos falar. No início do programa eu perguntei para você o que você daria, o que você entregaria, o que você sacrificaria pelo reino de Deus. O que você faria? O texto de hoje nós vamos ler em Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Muitas pessoas já conhecem essa passagem. Na verdade, ela é uma parábola. Parábola, pessoal, é uma ilustração de um ensinamento de Jesus. Então, Jesus, muitas vezes, ele falava por parábolas. Ele trazia exemplos para que as pessoas pudessem entender melhor a sua mensagem. Nós estamos aqui para trazer o Evangelho a você. A simplicidade do Evangelho.
Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Muitas vezes foram colocados muitos adereços humanos, muitas coisas que o homem inventou, e as pessoas muitas vezes não conseguem cumprir esses rudimentos humanos. Vamos voltar à simplicidade do Evangelho de Deus, que é poder para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho que muda, que transforma. O Evangelho que nos faz ter esperança. O Evangelho que nos faz acordar pela manhã e querer estar na presença de Deus, alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito através da oração, através da leitura da palavra. Isso só acontece quando nós nos aproximamos de Deus. Esses frutos na nossa vida só acontecem quando nós nos aproximamos de Deus. Quando nós não temos vontade de orar, quando nós não temos vontade de ler a palavra, muitas vezes nós vamos perder batalhas nesse mundo porque nós estamos fracos. Nós não temos uma intimidade com o nosso Deus. E se nós não temos intimidade com o nosso Deus, muitas vezes nós não vamos conseguir vencer as tentações, as provações. Por isso que é importante nós termos na nossa mente uma mente renovada pela palavra de Deus. Uma mente que tem o pensamento dos céus. Os nossos olhos têm que começar a ver como os olhos de Jesus. O nosso coração tem que começar a sentir como sentia o coração de Jesus. Nós teremos que começar a falar como falava Jesus. Mas isto, pessoal, é através do nascimento, o nascimento pelo Espírito Santo. O crescimento pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus e através da oração, nós vamos crescendo diante do Senhor. E esse texto diz assim, em Mateus capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Para você ver como é simples a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele compara o reino dos céus, ele compara a nossa caminhada aqui nessa terra com Deus, aquele que aceita a salvação através de Cristo, como aquela pessoa que encontra um tesouro num campo. Aqui em Alegrete nós temos muitos campos. E certas épocas aqui nós via muito falar em enterro de dinheiro. É como então se uma pessoa passasse num campo e descobrisse ali um enterro de dinheiro. Essa pessoa deixava ali, não contava para ninguém, ela ia em casa, vendia todas as suas coisas, vendia sua casa, vendia tudo e comprava aquele campo. Depois que ela comprava aquele campo, ela desenterrava aquele dinheiro e comprava tudo novamente que tinha e muito mais. Assim é o reino de Deus. Se nós acharmos Jesus Cristo, se nós aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e o Salvador, o nosso tesouro, se nós seguirmos a Jesus Cristo e deixarmos as coisas desse mundo para trás, certamente nós vamos entregar tudo o que nós temos para ter a salvação em Cristo Jesus. Quando Jesus faz esse ensinamento, ele quer nos dizer que nós devemos abandonar o mundo, que nós devemos abandonar os nossos vícios, os nossos pecados, que nós devemos abandonar aquelas coisas que nos afastam de Deus para poder comprar esse terreno, para poder comprar esse tesouro que se chama Jesus. Só que hoje você não precisa de dinheiro, você só precisa dizer sim, eu te aceito, Jesus Cristo, como meu Senhor e como meu Salvador, como meu suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. No momento que você faz isso espiritualmente, você está comprando todo aquele campo com as suas riquezas. Mas para comprar o reino de Deus, você tem que deixar tudo aquilo que você tinha. Por isso que foi perguntado para você o que você sacrificaria para receber o reino de Deus.
Muitas pessoas amam o trabalho mais do que Deus. Muitas pessoas têm as suas agendas lotadas, que muitas vezes não têm tempo para estar com o Senhor. É de segunda a sexta, sábado, domingo, trabalhando, procurando sucesso, procurando riqueza. Não é errado você querer ter uma vida. Não é errado você querer ter um bom trabalho. Mas você tem que procurar o melhor tesouro. O melhor tesouro também tem que estar na tua vida, que é Jesus. Muitas vezes nós confiamos, né? Nós confiamos muitas vezes nos relacionamentos, nós confiamos em muitas coisas. E às vezes as pessoas não vão para Jesus porque não querem largar a sua vida. É como aquele jovem que chega diante de Deus, chega diante do pregador, o pregador faz o apelo e ele pensa no seu coração, o inimigo vem e coloca uma seta na sua cabeça. Você é novo, você tem que aproveitar esse mundo de Deus, as festas, você tem que aproveitar beber, você tem que aproveitar expor o seu corpo, viver da maneira que você quer, livre. O caminho é largo. O mundo te oferece um caminho largo. Mas Jesus te diz assim: vende tudo isso que você tem, larga tudo isso que você tem e me segue. E me segue. Eu sou o tesouro, o maior tesouro de todos. Eu sou a melhor pérola de todos. Eu sou a pérola de grande valor. E muitas vezes as pessoas preferem continuar com as migalhas. Muitas vezes as pessoas preferem continuar com as migalhas do dia a dia, com a bebida, no vício. Muitas vezes as pessoas preferem a prostituição, o sexo, o prazer. Muitas vezes as pessoas preferem seguir na corrupção, traindo, sendo traído, roubando, sendo roubado, sendo escravo muitas vezes de ídolos, deuses mudos que nada falam, nada podem fazer por você. E muitas vezes são demônios enganando a tua vida e a tua eternidade. Eis que Jesus hoje te dá e te mostra um novo caminho. Eis que Jesus hoje te dá um tesouro escondido num campo que vai te levar à vida eterna. Eis que Jesus hoje te dá uma pérola de grande valor. Para você comprá-la é tão simples. Siga Jesus. Jesus, quando chamou Pedro, quando chamou os filhos de Zebedeu, ele disse: siga-me, sigam-me. E eles largaram as suas redes, eles largaram os seus instrumentos de trabalho, eles largaram as suas vidas e seguiram a Jesus. Talvez hoje você não vá precisar largar o teu trabalho, você não vai precisar largar a tua família, mas você, dentro de você, você tem que largar o mundo e se voltar para Deus. Não podemos ter uma fé de rádio, somente através de programas de rádio. Nós temos que praticar a palavra, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ir num templo, louvar, engrandecer o nome do Senhor, nós temos que ouvir a sua palavra, nós temos que ler a sua palavra e nos colocar diante de Deus. O somente ouvir a palavra de Deus, pessoal, no rádio, muitas vezes não vai nos levar a conhecer mais e mais Deus. Nós temos que praticar os mandamentos. Muitas pessoas gostam de ouvir a palavra, muitas pessoas cumprem muitas vezes quase tudo e procuram viver uma vida reta. Mas se elas não tiverem Jesus Cristo como seu Senhor e como Salvador, de nada lhe adianta. Isso também está na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 19, versículo 21, tem um jovem que tinha muito dinheiro, e ele era um jovem rico, e um jovem que cumpria os mandamentos de Deus, um jovem que fazia o bem ao próximo, um jovem que amava o seu pai, amava o próximo. Mas Jesus disse para ele: uma coisa te falta ainda. Se você quer ser perfeito, vá, vende todos os teus bens e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. O que Jesus queria dizer para ele? A riqueza não pode ser o teu Deus. O sucesso não pode ser o teu Deus. Vá, venda tudo e siga-me.
O que te prende no mundo hoje que não permite que você esteja na presença de Deus? Eis que o Senhor te convida. Vá, venda tudo e siga-me. Isso que o Senhor tem para você nessa tarde de terça-feira. Entrega o teu caminho ao Senhor. Busca o nosso Deus e tudo mais Ele vai acrescentar.